Estamos aí. Boa tarde. O espetáculo Oco, um projeto universitário de extensão universitária, é coordenado pelo professor Ismael Scheffler, coordenador do teatro da Universidade Tecnológica TUT. Contou ano passado com 12 apresentações em 3 semanas de espetáculo. Nesse período, ele reuniu 2.000 pessoas no auditório da UTFPR. Um sucesso não só de público, como também de crítica. Foi um espetáculo extremamente elogiado, extremamente divulgado por várias mídias, e que deixou saudade, porque o objetivo era voltar com o Oco neste ano, durante o Festival de Teatro e, na sequência, em outras apresentações na universidade. Estamos em pandemia, então precisamos inovar. Assim, o TUT e o seu coordenador, Ismael Scheffler, eles, nesta edição do projeto Teatro em Pauta, resolveram trazer a nós uma das filmagens do Oco e também algumas atrizes. Nós temos conosco 2 atrizes hoje do Oco para contar sobre as suas experiências. Foi um espetáculo maravilhoso. Hoje, além do espetáculo, nós vamos poder saber e vamos conhecer um pouco mais dos bastidores. Para isso, nós temos aqui a atriz Monique Hall, que faz parte do TUT. Ela vai falar um pouquinho sobre a sua caminhada no TUT, mas ela está já desde 2015, está há 5 anos no TUT e foi uma das atrizes. Também temos aqui Rebeca Stauffer. A Rebeca tem uma história muito interessante, uma experiência sobre essa caminhada em Oco, e que ela vai compartilhar conosco daqui a pouco. Também, além das atrizes, nós temos conosco Karina Souza. Ela foi a assistente de direção e ela foi responsável pelo trabalho de corpo no espetáculo Oco. Eu quero, então, de imediato, já iniciando o Teatro em Pauta, este evento do TUT, convidar a Karina para começar rapidamente falando sobre essa experiência de preparo de corpo neste momento, porque dentro de alguns instantes nós já começaremos a assistir o espetáculo. Então, Karina, com você. Olá a todos, boa tarde, bom fim de tarde de setembro nessa sexta-feira. Foi uma experiência muito, muito bacana de trabalhar com essas meninas, fazendo a preparação corporal com a minha experiência que eu tenho uma experiência com consciência corporal, yoga, enfim, e também de teatro-dança, né, tenho mestrado, um aprofundamento no mestrado em teatro-dança, e acredito que, né, foi bem bacana essa tríade, né, com o circo, a consciência corporal e o trabalho do Ismael Scheffler também, de teatro físico. É isso. Obrigada. E agora, Monique, antes de começarmos a falar sobre o Oco em específico, a sua experiência no TUT é algo que tem mexido bastante com a sua vida, não é? Sim, eu estou no TUT, faço parte do grupo desde 2005, já participei de mais de 5 espetáculos dirigidos pelo Ismael, e Oco para mim foi muito importante porque foi a retomada do TUT, né, do grupo de teatro da Universidade Tecnológica, depois de um hiato aí de anos sem ter espetáculo nenhum.
Então, foi uma retomada em grande estilo. Foi muito legal e espero que a gente possa, em breve, poder apresentar novamente ao vivo. Obrigada. Rebeca teve um caminhar intenso durante a produção do Oco. Pode falar um pouquinho, dar já uma amostra, né, desse trabalho, mas para você, Oco, ele foi um momento especial, porque eu acredito que tenha sido um momento de aprendizado extra. Em que sentido, Rebeca? Com certeza. Eu entrei no TUT esse ano, a convite, na verdade, da Monique, e foi muito intenso o ano de 2019 para mim. Eu mergulhei de cabeça no Oco, foi uma vivência muito intensa para mim, misturou teatro com circo, que são duas coisas que eu sempre amei. Mas pertinho da estreia, eu lesionei meu joelho, e eu precisei fazer uma cirurgia 3 dias antes da estreia, e não pude apresentar. Então, as meninas tiveram que estrear, foi um rebuliço, mas a gente vai explicar isso enquanto a gente estiver aí apresentando o espetáculo para vocês verem. Mas foi muito intenso, eu ainda estou um pouquinho aí no Oco, tem um pedacinho aí de mim, e a gente vai mostrar aí para vocês. Antes do início do espetáculo, eu quero apenas esclarecer, e nós estamos, principalmente nestes últimos meses, convivendo com as questões de tecnologia. O professor Ismael está aqui conosco, ele estava reunido até aqui, mas devido a um problema de câmera e som, então ele não vai estar presente na live. Mas se alguém quiser conversar, falar alguma coisa, ele está junto, está assistindo, está aqui nos assistindo, inclusive, né? Dando a assistência que necessitamos. Então, somente para registrar a presença do professor Ismael e também do Marcos Nakamura, responsável pela técnica. Muito obrigada. E, Marcos, eu acredito que possamos começar, não é? Durante a apresentação, em específico as meninas, mas também a Karina e eu, quando for necessário, estaremos fazendo comentários e falando sobre a experiência mesmo. O objetivo é saber a experiência que essas atrizes tiveram no momento da cena que está passando. Vocês vão ver que são muitas cenas interessantíssimas, lindíssimas, e que foram executadas lindamente, e se são lindíssimas hoje, é porque houve a dedicação dessas atrizes. Então, queremos ouvi-las com as suas experiências, assim como a Karina, que esteve junto ali e trabalhando o tempo inteiro. Então, com vocês... O grande tchan aí desse espetáculo é que a gente teve o apoio de uma equipe super de peso, assim, a gente teve além dos preparadores corporais, que é a Karina e o Bruno, que está aí pelo chat também, e com a direção do Ismael sempre, a gente também teve toda a equipe o pessoal que fez a luz, que fez o som específico para a peça, a criação de toda a trilha sonora original, fizeram cenário, figurino, então foi tudo feito com profissionais de peso aqui de Curitiba, que são conhecidos super no meio do teatro, e eles que estavam fazendo toda essa produção separada, né? Tinha uma pessoa só para o cenário, uma pessoa só para o figurino, uma pessoa só para a iluminação, enfim, era muito legal quando a gente reunia todo mundo que estava participando da produção, da equipe, que juntava aquela galera, e a gente via toda a dedicação de todo mundo estudando o espetáculo, para fazer para ter esse resultado, né? Essa cena dava bastante nervoso, que era a primeira cena, daí abria, a gente já estava lá respirando. O bom é que a gente já começava o espetáculo respirando, assim, então já era, porque o espetáculo todo é muita respiração, né? E até essa cena ao vivo aqui não dá para ouvir muito, mas na verdade essa cena tinha uma música que era da cena, que foi feita para essa primeira cena, só que teve um dos dias que a música, acho que na estreia até, né, que a música não entrou por algum problema, não sei,
E a gente achou o Ismael assistindo lá da plateia e falou, lindíssimo, porque dava para ouvir a gente respirando, assim, bem, o pessoal da plateia mesmo, era aquele silêncio no teatro, e dava para ouvir a respiração bem forte. Então, acabou que o Ismael decidiu não nem usar essa música dessa cena e ficou para sempre o silêncio não, né, com a respiração, só essa única cena que não tem a música. Mas aí no final tá eu e a Bruna, que ficava, aí a Bruna fica sozinha ali. A Bruna também, ela dividiu o papel com a Rebeca. Então as duas, elas tinham, o Ismael preparou as duas atrizes para que elas fizessem o mesmo papel, né, Rebeca? Fale um pouco aí. Na verdade, o Ismael teve uma luz no começo do espetáculo. Ele falou que ia preparar já duas atrizes principais, caso alguma se machucasse. E no final eu tive que me machucar, né? Porque ele preparou duas, né? Então uma tinha que se machucar no final para dar certo. Então eu me machuquei para a Bruna fazer o papel principal. E aí, então, a Bruna ficou no meu lugar fazendo esse papel principal, mas a gente teve essa divisão, o que foi muito importante, né? Porque chegou no final, ela já estava totalmente também preparada para dividir esse papel comigo. Aí eu e a Bruna passando de estrelinha ali na frente. A pequena diferença de flexibilidade ali dela comigo. Essa cena a gente criou, são várias... para dar uma primeira... mostrar um pouco, assim, da vida dessas pessoas. Então, como que eles se movimentam, enfim, a gente chamava de cena do playground. Então, tem algumas pessoas passando, fazendo algumas acrobacias, para mostrar, assim, para dar um pouco o panorama de como que funciona esse clã, né? A gente chamava a família ali, as personagens formavam como uma espécie de clã, que não é necessariamente uma família de sangue, mas que são pessoas que viviam juntas, enfim, que estavam compartilhavam as coisas e a vida juntas nessa sociedade delas. Não necessariamente são pessoas humanas, né? São seres, assim. A gente até quis usar a coisa do figurino, a gente comentou isso em outros encontros, que o figurino foi pensado para tapar o máximo de corpo possível, para não ficar muitos elementos humanos, né? A gente tinha só a mão e o pé à mostra, um pedaço do pé ainda, porque tem um pezinho ainda no figurino ali. Mas o rosto é inteiro tapado, tem umas coisas na cabeça, assim, que para realmente desconfigurar um pouco a figura humana, né? E aí é uma cena... interessante que essa cena... Pode falar. Pode falar. Não, é só porque é uma cena de introdução, né? Tem a da respiração, ela é uma cena pré-introdutória, vamos dizer assim, que ela começava atrás da cortina, né? E quando abria, e essa é como se fosse uma apresentação mesmo, né? Dos personagens e da questão do que vai vir, né, em seguida, né? Da questão do circo, das acrobacias, né? Do trabalho de corpo de vocês, né? Essa cena surgiu muito de todos os nossos ensaios, assim, a gente fazia pequenas ceninhas junto com o Bruno, com a Karina, eles propunham pra gente, vamos tentar fazer uma pirâmide, vamos montar o que dá para pular uma por cima da outra, como que dá para pular, até que altura, enfim, a gente ia testando coisas, e daí várias dessas coisinhas que a gente testava acabou entrando nessa cena aí, e a gente depois linkou tudo isso, né, pegou essas várias acrobacias, pedacinhos de acrobacias e coreografiazinhas e uniu tudo para ficar nessa cena introdutória. E aí é de fato onde começa a contar a história da peça, né? Que é apresentado o bebê, que é o primeiro boneco que a gente manipulou ali, que aparece no espetáculo, né? Que é o bebezinho. É interessante também falar sobre essa manipulação desse bebê, desse boneco. Foi bem difícil fazer, né? Porque a gente tinha que se movimentar, cuidar com o movimento do nosso corpo, que já é muito difícil a gente ter atenção a cada parte do nosso corpo.
E, além disso, a gente movimentar esse boneco, né? Movimentar a mão dele, a cabeça dele, o corpo dele. E fazer ele parecer vivo. Fazer ele... E a gente passa esse bebê de uma para outra, tal, e na hora da passagem ele não podia estar morto, caído, assim, ele tinha que estar com o movimentinho dos pezinhos, dos bracinhos dele. Então, foi bem um desafio mesmo. Cuidar do bebê, mas, ao mesmo tempo, montar essa figura, que era uma figura meio difícil ali, tá todo mundo pendurado na outra, de alguma forma. Se alguma caísse ali, desmontava todo mundo junto. Então, e ainda o bebê estava ali junto na figura também. Mas... E como o Bruno falou, tem muito dessa coisa do contrapeso, né? Da gente ir passando de um lado para o outro, da gente se juntar, formar uma figura e caminhar e ver como isso funciona no corpo, na forma, juntas, separadas. Meninas, e a experiência de uma atuação sem falas? Isso foi inédito para vocês? Vocês já tinham essa experiência? Qual foi o principal desafio nesse sentido e também a principal recompensa? O circo já tem muito... Opa, desculpa. O circo já tem muito disso, ele já traz muito essa atuação sem fala. Então, para mim, pelo menos já não era uma novidade, né? Mas o que foi uma novidade em Oco foi trabalhar com a máscara, né? A meia calça na cabeça, né? Tampar totalmente a expressão da face. Isso foi muito interessante e trouxe uma dificuldade a mais, né? Que foi trabalhar totalmente com o movimento do corpo e tapar totalmente o rosto, né? No teatro a gente tem muito de mostrar a cara, principalmente nessa cena do cozinhar, né? A gente não podia mostrar que a gente estava gostando da comida, a gente tinha que mostrar isso com os gestos. Então, você oferecer a comida para o outro, você mostrar que está bom, que está gostoso o cheiro, você mostrar que aquela cumplicidade no alimento, tudo isso por gestos, né? Sem mostrar a face. Isso foi uma coisa que o Oco trouxe. A coisa de tirar o rosto. Eu já tinha feito outra peça com o Ismael também, sem falas, mas a coisa de usar máscara realmente dificultava. Eu sempre falo que 95% do espetáculo eu estou apresentando de olho fechado, porque eu quase não enxergava nada. A máscara, ela é tipo de meia calça, assim, e só que eram umas 3 camadas, porque a gente testou com uma camada só e ainda ficava aparecendo muito a feição do rosto e a sobrancelha, enfim, o rosto aparecia muito. Então a gente colocou acho que 2 ou 3 camadas desse tecidinho, assim, perfuradinho, mas era bem difícil de enxergar, e com a luz, depois quando a gente foi testar com as luzes, e nas apresentações sempre tem luz rebatendo no rosto, praticamente não dava para enxergar nada. Então eu fazia muito do espetáculo de olho fechado, assim, abria um pouquinho só para olhar por onde eu estava pisando, tal, mas enxergava muito pouco. E essa foi a primeira cena da comida, né? A gente cozinha e serve uma para outra, então era bem importante que a gente servisse a comida para outra antes de comer por primeiro, então tinha que, né? E cada uma pegava a comida de um jeito, umas picoteavam, outras era tipo um caldinho, para justamente não ter essa ideia de uma comida tradicional, assim, era uma comida diferente. Mas mostrava a união desse clã, né? O quanto elas se cuidavam. E é como também se a essência, né, da ação, né? Então, assim, o que está por trás da ação, né? E também para poder despertar essa parte sensorial, né? De você, né, essa coisa de comer com a mão, de cozinhar com a mão, né? Muita gente usa luva, garfo, faca, né? Então é como se despertasse tanto em vocês, aí vocês podem falar, quanto em quem está vendo, esse lado primitivo, esse lado mais profundo, né, das ações, né, da gente se manifestar como ser, né?
E essa cena aí tá um pouco escura no vídeo, mas ela tem todo um movimento de pegar na mão, assim, uma da outra antes da gente dormir. Então, a questão das mãos era bem importante no espetáculo todo, tem a coisa, porque era a mão, uma das únicas partes, a mão e o pé, que aparecem, né? Então, a gente trabalhou muito esse negócio de se encostar nas mãos, que era a única parte que encostava pele com pele, assim, né? A mão e o pé. Então, aí tá um pouco escuro na filmagem, mas a gente pega uma na mão da outra, tem todo um ritual, e aí a gente dorme. E todas essas cenas são coreografadas, assim, quando vem esses barulhos, para onde que a gente tem que olhar, olha primeiro para fora, depois olha uma para outra, então é tudo coreografado, e isso é muito legal, porque parece que a gente tá só indo para um lado para o outro, mas tem tudo, a gente olha uma para outra, olha uma para outra, depois olha para fora, enfim, tem toda uma sequência assim que a gente seguia, e cada uma sabia para onde que ia olhar, para onde que a outra ia olhar, para onde que ia se virar, se ia se virar pela direita ou pela esquerda, tal. E esse daí é o primeiro monstro que aparece, né? O segundo boneco, no caso, que tem o bebê, e esse é o primeiro monstro que é operado pela Raquel. Que daí o Ismael também contou um pouco nos outros encontros de como que foi fabricado todos esses bonecos, né? Como é que eles foram feitos e de onde que surgiu a ideia da figura do boneco, assim. E é aquilo que ele comentou também, que o boneco, normalmente a gente manipula o boneco, isso eu achei muito interessante, né? Porque normalmente um boneco precisa ser manipulado por uma pessoa. E no caso aí o boneco, operado pela Raquel, estava manipulando a gente, né? Então, essa troca de papéis que ficou muito legal. E essa cena também inteira coreografada, o boneco porque a Raquel dentro do boneco não enxergava direito a gente lá. Então ela sabia, a gente combinou a mãozinha dela, como é que ia fazer e como é que a gente ia responder para essa mãozinha. Enfim, ela não enxergava muito bem, mas a gente já sabia que movimento que ela ia fazer com a mão e como que a gente tinha que reagir. E a gente também não enxergava direito. Quantos ensaios antes da estreia com a máscara? Poucos. A máscara, a gente ensaiava com uma meia calça mesmo na cabeça, por bastante tempo a gente ficou ensaiando com a meia calça, ou com lenço, assim, meio transparente, mas a máscara oficial veio, assim, talvez, sei lá, uma 2 semanas antes da estreia. Então a gente não teve muitos ensaios, e o grande problema não foi nem tão a máscara, foi a máscara com a luz, que daí foi realmente, tipo, 2, 3 dias antes da estreia, só que a gente tinha o teatro disponível com a iluminação já configurada do jeito que ela ia ser, né, e com a máscara. Então, daí que a gente percebeu o quanto não dava para enxergar muito, mas eu não... Assim, a gente se acostumou com isso, não achei, assim, que atrapalhou nada. Aí o boneco solta a língua para fora, e essa cena é uma das minhas preferidas, assim, essas reações que a gente tem com relação quando o monstro come o filho. Ela foi muito ensaiada, essa cena. A ponta de pé, a mão, o dedo que tem que estar separado no rosto, agora a mão que fica fechada no peito, assim, extremamente coreografado, todos o dedo do pé, o rosto que tem que ir para trás e depois fechar. Ela tem um nível de subjetividade absurdo, né? Ela é fantástica. Eu fui na estreia, por isso eu perguntei quantas vezes antes, né? Porque para mim também é novidade que vocês não enxergavam. E a estreia sempre a gente já vai e sabe que a estreia é para, né? Ela acaba sendo o último ensaio, né? E uma das coisas que me impressionou foi a perfeição de todo o trabalho, claro, mas, sobretudo, a perfeição na atuação. Então, quando eu vi isso, inclusive no final, eu cheguei para o Ismael e falei, meu Deus, Ismael, o que é isso?
O que é isso? Porque durante os ensaios, eu já tinha visto alguns ensaios, né, algumas partes em ensaios, mas quando essa coisa inteira ficou pronta, eu falei, meu Deus, como pode, numa estreia, algo ser tão perfeito? Então, e quando você me diz que foram poucos dias, e com luz e máscara, 3 dias antes, então, realmente é corpo, né? Eu acho que foi o trabalho de corpo. Vocês podem falar, a Karina também talvez possa falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho de corpo para um momento em que você, além de você não ter fala nem rosto, você não tem visão. É muito desafio, né? É interessante que nessa cena, inclusive que está agora, o drama está no corpo, né? O drama do bebê, do boneco ter saído de cena dessa forma brusca, sendo comido pelo monstro, ele está todo representado no corpo, na respiração, nos gestos, no abraço, na contração, no comprimir, na música, né, na iluminação também um pouco. Então assim, toda essa interface, né, essa linguagem, essa união dessa linguagem, porque geralmente a gente vai no teatro ver um drama, e aí o drama está no rosto, está no choro, está né, tá naquela coisa previsível, né? E ali não, ali é o corpo. Então, muitas pessoas revelaram que viram a peça, nesse momento, por exemplo, que é um momento bem, bem forte, de estar com o corpo todo contraído. Interessante como é a manifestação, o drama do corpo, ele passa também para quem está vendo, né? Para quem está assistindo e para quem está aberto, né? A gente teve acho que essa cena era uma das mais fortes para mim, e eu acho que a gente também teve muita conversa sobre cada cena de Oco e cada coisa que a gente criou, e o contato que a gente teve também uma com a outra foi muito importante. Essa cena que está tendo agora foi uma das primeiras cenas que a gente criou, e de passar a mão no rosto uma da outra, da Natália, que é a que está sentada agora no colo da Bruna, de passar a mão no rosto dela, esse carinho que a gente faz uma na outra, essa questão do toque, foi uma coisa que a gente trabalhou muito desde o começo, né? A gente começou a ensaiar em abril, e a gente não se conhecia, a gente nunca tinha trabalhado juntas como atrizes, então toda essa questão do corpo foi muito trabalhada entre a gente, né? E o resultado final é esse, né? A gente poder ter esse contato, essa interação, foi muito importante, assim, muito intenso mesmo. Eu acho que por isso que aquilo que a Maurine falou de que a gente teve poucos ensaios com tudo, né? Com o cenário, com a música, com a iluminação, com a máscara, com tudo pronto. Foram poucos ensaios. Só que a gente estava muito preparada, porque esse espetáculo, como a Rebeca falou, a gente começou a ensaiar em abril, para apresentar, acho que em setembro, foi a nossa estreia, né? Se não me engano, acho que foi setembro, nem me lembro agora. Mas a gente ensaiava 3 vezes por semana, durante 4 horas por dia, por cada ensaio, quase 12 horas por semana, para ter esse resultado. Então, assim, a gente estava com o corpo preparado para as cenas, para fazer aquilo ser meio que coreografado, mas não parecer coreografado, parecer que era um gesto natural mesmo. E a maioria das cenas parece que a gente tá, que nem essa cena que a gente sofre muito depois da perda do bebê, era um pesado para mim fazer. Eu saía dessa cena, eu suava na minha máscara, a máscara estava suando, porque por mais que não são movimentos aeróbicos, digamos, movimentos intensos, são movimentos sutis, mas o corpo ficava inteiro rígido, o corpo tinha que estar duro, tinha que estar pesado, sabe? Tinha que ter muita força, assim, no corpo, porque é um peso, é uma dor que para transparecer isso. Então era uma cena bem, bem cansativa, assim, sabe? E daí só nesse momento, aí que eu falei, que aí tá um pouco mais claro, que a gente faz esse movimento com as mãos antes de dormir, né? E aí essa cena que se repete, que aconteceu já antes, parecida, né? Agora sem o bebê,
porque antes o bebê estava ali no colo da Natália, que é a primeira menina, e agora a gente faz o mesmo gesto, só que sem o bebê, né? Então, é uma coisa pesada, tinha que estar com o corpo, assim, bem rígido, e isso faz uma força em todos os músculos, no corpo inteiro. E aí a gente teve a cena da comida, né, que a gente come, mas é completamente diferente da primeira cena da comida, em que a gente estava feliz, cozinhando, e essa cena aí já foi com o pesar, com a dor pesada, né, com o corpo enrijecido. E aí entra o segundo monstro, também operado pela Raquel. Você acabou de falar em músculo e comida. Foi um período intenso de ensaios e de preparo. Vocês tiveram, fora o preparo com o corpo, fora o preparo, vocês tiveram alguma dieta, vocês tiveram que fazer algum trabalho extra com o corpo? Na verdade, a maioria de nós, das atrizes, que houve um processo de seleção para as atrizes, né? Apesar de eu já participava do TUT há muitos anos, mas de igual fiz o processo de seleção, todas as atrizes fizeram, e você tinha que comprovar uma experiência corporal para participar do espetáculo, né? Então, a gente foi selecionada, mas todas nós trabalhamos, além de estar fazendo os ensaios por 3 vezes por semana, né, por 4 horas quase, para esse espetáculo, a gente também tinha nossas outras atividades com o corpo. Então, eu, a Rebeca e a Raquel somos do circo, né? Então a gente continuou com as nossas aulas de circo e normal, então a gente estava com muito preparo físico, assim. A Natália também é do circo, ali faz em outra escola, faz outras modalidades, mas também continuou com as suas atividades. A Bruna é da ginástica e a Cécia da dança. Então a gente tinha as outras atividades físicas, mas não, com a comida, não, a princípio, assim, não tivemos nenhuma restrição, mas o preparo corporal foi bem intenso. Era os ensaios, a gente saía assim, cansadésimas, muito suadas, era bem intenso de acrobacias, enfim, muitos exercícios que a gente cansava muito, assim, ensaiava bastante mesmo. E essa cena aí... Essa cena foi muito difícil. Eu acho que essa coisa de pegar, não pegar, ir, não ir, a gente ficou nessa cena muito tempo. Foi bem difícil de fazer. A gente ficava pegando esse contrapeso, o sentir que a ideia dessa cena era a gente sentir o que a Natália estava sentindo. A Natália é essa pessoa que está sendo comida pelo monstro, né? Então, as outras atrizes tinham que sentir o que ela estava sentindo. Era muito intenso também, toda a peça tinha isso, né? Era todo mundo sentindo pelo outro. E aí, é nessa cena que nessa cena que o Ismael tinha comentado do se fecha para frente, mas daí percebe que atrás está aberto, se fecha para trás e comprime, e quando você comprime uma coisa, você expande outra. Então a gente treinou muito isso para ter esse corpo, porque assim, a nossa irmã, né, uma das pessoas do clã ali, acabou de ser levada por um monstro, que a gente não sabe de onde que vem esses monstros, e a gente tá com vergonha, porque ela foi estuprada, assim, né, ali do nosso lado, e a gente daí já não consegue mais se encostar, tem medo do toque uma da outra, porque a gente tá com vergonha, tá com medo, mas daí a gente percebe, não, mas é a gente, né, tipo, calma, né, somos nós, tá tudo bem. E aí tem muito também, como a gente tá muito de costas nessa cena, tem essa coisa do respirar pelas costas, né, mostrar que a gente tá respirando só com o movimento do corpo e, enfim, né, não adiantava ali fazer uma respiração alta, né, porque não dava ninguém a ouvir nada com a música, a gente está de costas e tal, então a gente respirava muito com esse movimento do corpo, e aí até que a gente consegue se encostar de volta e não, vamos continuar, vamos, né, força tal, e uma vai ajudar a outra e tamo junto. Mas acho que é a cena mais difícil que eu achava, assim, do espetáculo de
essa depois que o monstro comia, enquanto o monstro estava comendo a Nath ali, e esses movimentos tal, também eu saía suada, estava muito suada. E aí a gente começou, e aí tem essa parte da manipulação dessa gangorra, né, que é um elemento, e a gente decidiu que se era para ter um elemento, a gente sempre soube que ia ter uma gangorra, uma espécie, alguma coisa que a gente ia carregar, que ia ser o nosso, como se fosse tudo que a gente tem na vida ali, tá ali dentro, né, como se fosse um baú, alguma coisa que a gente guarda nossas coisas, e que sempre que a gente peregrina, a gente vai para outro lugar, a gente leva esse objeto com a gente, que é nosso único objeto, assim, além de nós, né, de estarmos ali, a gente tem esse objeto que a gente carrega. E aí teve também todo o trabalho de como carregar esse objeto, como é que pega ele rápido, porque ele é bem pesado, ele é de ferro, né? Como é que carrega ele de um jeito que consiga caminhar e carregar, que seja confortável, mas que pareça que tá super apertado, um pouco pesado, na verdade. Mas que, assim, dando a ideia que não está mais aguentando aquele peso. Essa hora é interessante também a movimentação do cenário atrás, que mostra que o tempo está passando, né? Que elas estão em lugares diferentes, em cenários diferentes. É toda a peregrinação que elas fazem, né? E a gente teve, antes de ter essa gangorra, o pessoal, o Levi, que era do cenário, ele fez um protótipo de madeira para ver, igualzinha, só que era de madeira. Para ver se, enfim, se ia dar certo, se era do tamanho certo, se a gente queria que fosse menor ou maior e tal. E aí, quando chegou esse objeto de madeira lá, a gente ficou brincando com o objeto, entendendo ele, porque ele tem essa parte arredondada embaixo, em cima ele é liso. Então, o que dá para fazer? Dá para se pendurar, dá para carregar. Daí, realmente, a gente viu que a madeira era muito pesado, né? A estrutura de madeira ficou muito pesada. Mas a ideia sempre foi fazer essa de ferro, mais leve. Daí a gente teve aquele... Até o dia que chegou o protótipo, eu fui brincar, bati minhas duas canelas, saí sangrando do ensaio. Eu tenho marca até hoje nas minhas duas canelas, de quando eu caí nessa gangorra aí, que raiva. Mas daí eu tive que... Porque daí eu fiquei morrendo de medo da gangorra, né? Eu falei, pronto, não vou conseguir manusear, eu tenho que pegar essa gangorra, usar, fazer as coisas com ela. E agora me quebrei inteira, mas daí deu tudo certo e sarou o machucado na canela. E depois a gente foi ensaiando, pegando jeito com esse objeto, né? E entendendo o que dava para fazer, o que não dava. É interessante a ressignificação, né, do objeto. Ele virou quase uma panela no começo, lá onde vocês faziam a comida, e aí depois virou né, agora virou essa mochila que vocês carregavam. Assim, eu estou fazendo uma interpretação, claro, cada um que vê faz uma, né? Aí agora um banquinho para poder sentar, né, a ressignificação de um objeto que não tem uma forma, assim, cotidiana, vamos dizer assim, é uma gangorra, não é uma gangorra, então isso permite com que também ressignifique para a imaginação, né, para a gente imaginar, né, de acordo com as ações de vocês, né, isso é muito legal, que é o único objeto que eu estou vendo, tanto que a gente está vendo aqui, que é manipulado. Tem outro, tem mais um. E os bonecos, que não é né, personagem, mas é interessante a vida que vai dando também, né, a ressignificação desse objeto, né, e de novo, e vai vir um outro agora, ele vai virar agora, né, vamos ver, tananã, para quem não viu, o que ele vai virar, que é a gangorra, né, que vai virar um barco, né, toda a questão da iluminação ali, né, trazendo essa imagem do oceano, de estar navegando num mar, né. Essa era outra cena a noite inteira de olho fechado. Mas e esse equilíbrio, porque daí a ideia era não deixar o barquinho, a gangorra, a coisa ficar parado, né? Então a gente tinha que fazer as poses e brincar e tal, mas ao mesmo tempo eu e a Bruna tá do lado direito e eu tô do lado esquerdo,
a gente tinha que ficar fazendo esse contrapeso para o negócio ficar se mexendo. Então, não deixar ele desaforado. E aí a Cecília tá ali no meio, começava a brincar, e a gente até ficava se apoiando nela, porque era difícil de ficar ali em cima e fazer os movimentos, e brincar com a mão, e sem cair do negócio. Ele realmente assim, é para ter esse balanço mesmo, né? Ele não fica estável, ele fica no balanço ali. E ao mesmo tempo essa leveza do mar, né? Essa leveza não era um balanço pesado, não era um corpo pesado, era um corpo leve, né? Como quando a gente está no mar, num barco, né? Sendo levado, o corpo solto, né? E daí a coisa da música também, né? Que a gente tem que é legal falar, porque que a trilha sonora feita pela Ágata foi feita inteiramente para o espetáculo, e ela nos colocava, assim, ajudava muito as atrizes a entrar na cena, sabe? Ela dava o ritmo que a gente precisava ter ali pro barquinho, aí a música já começa a mudar. Então, e as músicas foram feitas e gravadas, as faixas inteiras. Então, a Nath, que está manipulando aí esse monstro, ela tinha que entrar na hora certa, a hora que começava a música a mudar, tudo tinha que ser na hora certa para a gente seguir também a música, porque a música que dava os tempos, né? Como a gente não tem fala tal, era a música que ia trocando o clima da cena. E aí daí a Nath comentou também um pouco no encontro passado sobre a dificuldade de manipular o objeto e depois passar o objeto, e a Cecília pegar e meio que manipular, mas fingir que está sendo manipulada, né? Que o monstro está atacando ela, mas na verdade é ela que está, tipo, fazendo com que o monstro ataque. Enfim, achei que ficou bem legal, e também a gente não teve tanto tempo de ensaio, e é difícil manipular um objeto, um monstro, com você aparecendo, né? Porque a atriz fica inteira ali, o corpo aparecendo, então teu corpo é parte do monstro também, ali do boneco, e o boneco era esmilinguidinho, assim, magrinho, então o corpo da atriz fazia parte também ali do monstro. E aí essa cena que a gente perde mais uma pessoa do nosso clã, e fica eu e a Rita, não é Rita, mas é a Bruna / Rebeca, né? Uma de vocês usou a expressão brincar, né? Nós ficamos brincando com o objeto. E eu acho que é significativo usar essa palavra, porque né, a gente comenta que no papo a gente brinca a sério, porque você usa a expressão brincar, né? No inglês, no alemão, isso é bem significativo, né? O play, o spielen, mas é um brincar com um propósito, e um propósito linkado à arte, à cultura, a um objetivo seríssimo, né? Que é o de fazer cada movimento de corpo de acordo com todo o ensaio, mesmo porque nesse trabalho um corpo dependia do outro, isso é constante no teatro, mas aqui, no formato de oco, isso fica bem claro. Então, eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou levar o erro àquela pessoa que depende inteiramente de mim. Como vocês se divertiram enquanto vocês ensaiaram e no preparo desses personagens? A gente usava muito isso, de ir experimentando com o corpo o que dava certo e o que não dava. Até essa cena aí das caminhadas é muito isso, assim, foi experimentações, brincadeiras que envolviam acrobacia, circo, portagens e caminhadas, né? Sempre a coisa do se movimentar, porque elas são um clã nômade, né? Assim, elas se movimentam novamente, aí o cenário está se movimentando, mostrando a passagem do tempo.
E aí, ó, a gente tem 5 ou 6 caminhadas, que cada uma é uma posição diferente, que surgiram desses brincares, desses treinos, assim, com o corpo, da gente ficar experimentando o que dava, como é que dá para caminhar carregando uma pessoa. E uma hora eu carrego a Bruna, outra hora a Bruna me carrega, e a gente continua, e sempre caminhando. E aí, nesse momento que se a gente sente, né, ali a perda, que a gente vai se dar as mãos, naquele ritual que a gente sempre faz, e só tem as duas agora, não tem, né, não tem mais o bebê, não tem mais a Nath, não tem mais a Ceci, e sobraram as duas. Então, e elas continuam, e as duas, e vamos embora, e vamos continuar caminhando. Essa também é uma cena muito, muito forte. E aí a gente, só o momento do blackout para mudar de posição, ó. E ela já tá me carregando, e era assim, muito rápido, e no escuro, né? Não que fizesse muita diferença, porque a gente já tava meio de olho fechado mesmo, mas assim, dava o blackout e a pessoa da luz não via a gente. E a gente não sabia quando a pessoa da luz a pessoa da luz não via se a gente já estava pronto ou não, a gente tinha que estar no lugar já com a nova posição montada. E essa cena que vai começar agora, que é a cena que a gente chama de montanha, né? Que elas decidem subir para uma montanha, enfim, continuar a caminhada. E essa questão que você comentou do erro, né? De você errar, eu acho que o circo tem muito disso do risco, né? E eu acho que é essa a beleza do circo, né? Você brincar com o risco. E essa cena, eu acho que principalmente a montanha, ela tem muito disso, né? A gente começa aí no pequenininho, a gente caminhando, pequeno, e a gente vai crescendo. De repente, a gente já está caminhando no ombro uma da outra. E é sempre um risco, né? A gente está fazendo, a gente ensaiava muito, mas no palco é ali, na hora, né? Cada apresentação era uma apresentação. Tanto é que não é nessa gravação, mas na estreia aconteceu da Bruna cair. E o importante é ter a conexão da hora, né? A Bruna caiu e foi incrível a conexão que a gente teve na hora de resolver aquela situação. Todo mundo achou lindo, todo mundo achou que fazia parte do processo a queda dela, porque ela caiu, todo mundo continuou ali, ela conseguiu levantar, se reerguer, a montanha ajudou ela a se levantar, a continuar na montanha e continuar percorrendo aquele caminho. Então, eu acho que o risco faz parte, tá ali, mas o importante é a gente estar conectado para fazer com que o risco se torne parte do processo. Então... porque está sujeito, né? A gente estava sujeita mesmo, a gente sabia. Exatamente. Então, é isso, assim, a gente vai ali caminhando, sabe do risco que corre, e se correr o risco, se acontecer, a gente vai dar um jeito de fazer com que aquilo se torne parte do espetáculo. E aí é interessante. Essa é uma das vantagens da arte, né? Sim. Essa é uma das vantagens da arte, porque a arte ela não tem erro, né? Ela se transforma. Então, cair já estava nessa cena uma probabilidade disso acontecer, né? De ter a queda. Então, cair não é um problema, porque já estava nesse risco de cair. Cair, na verdade, todo mundo estava esperando que caísse, né? Então, não cai. O cair foi talvez até um alívio. Nossa, então cai, entendeu? Não, uma vez, só um parênteses aqui, eu vi um espetáculo da Deborah Coker, que é um dos vasos, que os bailarinos dançavam entre os vasos. Estava tão perfeito, tão coreografado, que não me passou o risco, não me passou que nenhum vaso ia cair. Parecia vasos de plástico, né? E que eles não existiam ali. Não me passou essa tensão, sabe? Então, é essa tensão dessa cena e o fato até de cair ou de quase cair que eu acho bacana, né? Enfim, de ter essa cena de risco, né?
essa subida na Raquel, que eu ia manipulando ela, era bem difícil, que ela ia desde o chão até subir, era difícil essa caminhada nos ombros, tinha que ir sem mão, andando, as alturas eram diferentes entre as pessoas. Depois, em seguida, tem a caminhada na mão, né? Você vê que daí do ombro, a Bruna, ou eu, no caso, a gente passava para a mão, e elas iam manipulando da mão, fazia a caminhada. Então, tinha todo esse contrapeso, né? De você passar de uma mão, de uma para outra, e era muito difícil ensaiar isso, né? Porque você tinha, além da confiança da pessoa de cima, nas duas pessoas de baixo, você tinha que ter isso do contrapeso, né? Foi bem legal, todo esse ensaio da montanha. E quem não tava, por exemplo, ali a Bruna ou a Rebeca caminhava nas outras duas meninas. Mas eu e a Natália não estávamos ali, só que a gente tinha que estar esperta o tempo todo, assim, mesmo quem estava ali se mexendo, indo de um lugar para outro, tal, tinha que estar esperto, porque a gente sabia que a qualquer momento podia cair um corpo em cima da gente, sei lá, acontecer alguma coisa. Então a gente estava ali muito presente, assim, nessa cena. É muito legal, porque estão todas as atrizes. E vale lembrar que antes, quando a gente tinha a Rebeca, a gente era em 6 atrizes. Então, essa cena toda era feita com 6 pessoas. Então, tinha sempre uma pessoa a mais para caminhar em cima, né? E depois que a Rebeca daí teve que sair, não conseguiu apresentar, a gente ficou só em 5. Então, a cena era bem mais puxada para ser dividida entre as 5, né? A gente tinha que portar muito mais, carregar mais peso, né? Todo o peso da Bruna ali era dividido só entre as outras 4 atrizes e ficava bem mais cansativo, assim. Mas a gente conseguiu resolver, mudou, porque é tudo coreografado também, cada uma sabia o lugar que ia ficar e tal. E aí, com a saída da Rebeca, a gente teve que se adaptar, se ajeitar, todo mundo, para fazer a cena ficar muito igual, mas com uma atriz a menos, né? E essa relação da montanha com a principal é muito interessante também, porque ela começa no caminho ela sozinha. Depois, a montanha começa a ajudar ela. E, no final, ela se joga. E a montanha leva ela. A montanha conduz ela naquele voo, né? Como vocês viram agora em seguida. E a montanha coloca ela e ela se vê agora sozinha nesse espaço, né? Então, tem toda essa relação, né? Da principal indo sozinha no caminho e ela desiste. E a montanha que conduz ela até o fim. Eu falei uma hora que falei da Rita, mas é porque como a personagem principal às vezes era a Rebeca, e às vezes era a Bruna, e elas tinham outros personagens, o dia que elas não faziam a principal, elas faziam outras coisas, outros personagens secundários, assim. E aí a gente sempre perguntava, quem que vai ser a Rita hoje, a Rebeca ou a Bruna, tal. Só para dar um nome genérico, assim, para quem que ia ser o personagem principal, porque eram as duas, né, ao mesmo tempo. Então, elas se revezavam nos ensaios. Um ensaio era a Rebeca, no ensaio seguinte era a Bruna. No ensaio seguinte era a Rebeca, era a Bruna. Elas se revezavam sempre para as duas ensaiarem o mesmo... Só que daí a Rebeca acabou que nunca apresentou, né, como personagem principal ali. É interessante você falar nisso, porque esse espetáculo oco não tem os personagens, nome, né? Os personagens não têm nome, né? Os personagens são vocês. Isso é bem bacana a gente trazer agora aqui para o teatro, né, contemporâneo, né? De não ter aquele texto dramático com o nome dos personagens, né? Vocês estão sempre falando de vocês, né? A Natália, a Bruna, e mesmo que o espectador não consiga ver vocês, né? Mas vocês mesmas são as personagens, né? É o corpo de vocês, né? Sim. E aí a Natália manipula esse bugang, esse negócio que ela já fazia, já tinha intimidade, e é uma cena maravilhosa, assim, muito... É um respiro, né? Porque até então foi tudo super tenso, foi tudo fugindo do monstro, e os monstros ficavam aparecendo, e aí tem essa cena que é uma
um alívio, assim, todo mundo respirava um pouco e conseguia ficar mais calmo, assim, para ter essa levantada da personagem ali, da Bruna, né? Que é aí que ela consegue forças de volta, porque ela já tinha desistido da vida, ela perdeu todas as pessoas do clã dela ali, ficou sozinha, e aí ela vem esse pássaro, né? A Natália ali como se fosse para ser um pássaro, um animal assim que levanta ela e faz ela ter esperança e força de volta. O que eu acho mais bonito dessa peça, né? Muito legal, é a abertura para interpretações. Tudo é subjetivo, né? A gente deixa aberto para o que você quiser pensar, onde você quiser incluir a peça na sua vida, você pode colocar e interpretar. Então, esse pássaro, essa imagem, esse bugueng, você pode colocar como você quiser, né? A gente chamava ele de pássaro, mas ele pode ser qualquer coisa. Ele dá força, ele dá esperança, ele pode dar também o que você quiser. Então, isso do Oco. Junto com a flauta também, né? A flauta traz essa coisa do pássaro, né? Porque a música também conduz, né? Não, é muito legal isso, porque a gente ouvindo porque a gente tinha, assim, uma espécie de roteirinho, mais ou menos, né? História ali, mais ou menos, né? Do que ia acontecer, depois ia acontecendo isso. Mas as pessoas vinham contar pra gente como que elas interpretavam o espetáculo, e isso é muito legal, porque, assim, é isso que a Rebeca falou, cada pessoa interpretava de um jeito, e é isso mesmo, não tem um jeito fechado que tem que ser interpretado de tal jeito, claro que não, mas é muito legal que cada pessoa pega as suas experiências, né, pelo que está passando na vida, e uma coisa toca mais ela, assim, a pessoa que assiste, de uma forma, sabe? Às vezes umas preferem uma cena, outras preferem outra cena. Aí eu entrei nessa cena bem no finalzinho também, quando a Rebeca machucou o joelho, que daí eu nem fazia essa cena, e aí eu acabei entrando no lugar da Rebeca para fazer esse personagem, essa caminhada. Eu sou a de azul. Depois que eu morro na montanha, daí troco de roupa, entro na montanha, depois troco de roupa, e essas trocas de roupas eram muito pauleira. A Rebeca às vezes ficava lá no camarim me ajudando, eu tinha que me trocar assim em 3 segundos, colocou, entra. Tipo, eu entrava assim, que nem uma louca no palco de volta. Depois que eu quebrei o joelho, eu fiquei no camarim, né, ajudando as meninas nessa troca de roupa, no que precisasse. E fiquei nisso, né, na atenta no que elas precisassem trocar de roupa, e era muito intenso essa coisa era muito rápido, né, e foi muito legal, né, também participar disso, né, de fora. E essa coisa da interpretação também, né, essa família que vem depois, esse clã, que é uma outra coisa, né, abre interpretação para tudo que você quiser, né? Teve gente que interpretou como uma outra família, teve gente que interpretou como coisas internas dela, como se fossem memórias dela, só que sendo como pessoas, né? Então, é isso, você pode interpretar como você quiser. É como um livro, né? Que você lê e vai formando as imagens na sua cabeça. Aí quando você vê um filme que já tem a imagem dada, estraga todo o livro, né? Então é interessante, né, imaginar como que é um espetáculo, né, com várias linguagens, né, música, iluminação, visual, né, um espetáculo visual muito forte, né, a música, a parte do corpo, teatro físico, e que traz essa leitura como um livro, né, que a gente faz a nossa leitura imagética, né, e sensorial de acordo com as nossas memórias, né. Essa caminhada também foi uma das primeiras coisas que a gente fez. A gente trabalhava muito caminhada, e essa caminhada também foi uma das primeiras coisas que a gente fez. E quando a gente teve música,
foi uma alegria poder encaixar uma caminhada numa música. Foi muito gostoso, né? Essa relação também de música com os nossos movimentos. A gente usava bastante as caminhadas até como aquecimento, né? Normalmente a gente começava já o ensaio com vários tipos de caminhadas e tal, para a gente ir se aquecendo e para depois entrar nas cenas mais de acrobacias e tal, um pouco mais pesadas. Mas ainda assim, as caminhadas também eram uma coisa pesada, assim, porque tinha que pensar em todo o movimento da mão, do rosto, do pé, do dedão do pé, enfim, como é que abaixa, tem que tá baixando muito, tá baixando pouco, as costas estão muito curvadas e tal. Então era uma série de coisas que a gente treinou muito, muito, muito também para que essa caminhada saísse não muito mecânica, né? Mas que a gente conseguisse fazer bem igualzinho, todas as atrizes ter a mesma caminhada, assim, para que ela ficasse bem igualzinha e entrou daí no fim nessa cena, bem no final. E aí tem mais uma coisa da alimentação, né? Vocês veem que aquela de laranja oferece comida para as outras, né? E elas vão e comem sozinha. Já não tem aquela coisa mais do começo de você oferecer comida para as outras. Isso aparece desde o começo, em cada cena que se repete de uma forma diferente. O negócio da comida tem muito a ver com isso, você vê que vai mudando a relação, né? No começo a comida era uma alegria, era um banquete, todo mundo cozinhando, feliz, dançando. Depois já começa a ficar todo mundo desconfiado, depois não come mais, e agora cada uma meio que come por si e ainda desconfia se a outra está oferecendo, por que está oferecendo. Então a pessoa vai se calejando, né? Vai mudando o jeito que elas se relacionam entre elas e que elas do jeito que elas são, assim, elas foram mudando, né? O corpo mudou. Bom, aí já são outras pessoas, como se fosse assim, né? Apesar que teve várias interpretações também. Ou não, né? Exatamente. Teve várias pessoas que falaram que são as mesmas, tal, bem legal. Não sei, pode ser que seja também. Mas a ideia é que se formou um pequeno clã ali de volta, mas elas já são diferentes, elas são um pouco mais desconfiadas, não são tão amigas, assim, não são tão unidas. Talvez pelas dores que elas sofreram, né? Como todos nós que mudamos. Sim, exato. Então, foi muito engraçado, porque eu assisti 3 vezes, né, a peça, mas na primeira vez eu olhei, para mim é o caminhar da humanidade, eu coloquei, né? Eu via como toda a história da humanidade ali naquela 1 hora. Logo que terminou, eu conversei com uma outra professora, e a professora disse, o que você achou, em termos de temática, né? Falei, olha, para mim, ele colocou a humanidade inteira nessa hora. E tinha um professor de engenharia que estava ali e não falou nada, né? Achou, nossa, muito interessante e tal. Daí depois, quando eu saí, ele perguntou para a professora, disse assim, mas da onde que ela tirou isso de história da humanidade? Eu achava que isso era história de uma pessoa. Então, da humanidade inteira, toda a história aí, uma pessoa, então tem todo um caminhar, e esse caminhar foi se abrindo durante Oco, né? E aí interessante agora esse boneco, vai, Monique, fala. Não, aí é uma cena, o quarto, né, monstro, e que ele é gigantesco, imenso, toma o palco todo, ele foi bem difícil de confeccionar até, porque a logística era para ele ter umas cordas que iam puxar lá da coxia, mas daí não deu certo, daí a gente resolveu fazer com os canos, e aí aprender a manipular ele também, então a gente precisava de pelo menos 3 pessoas para manipular ele. Ele era pesado, era assim, mais difícil de manipular, e o resultado ficou muito legal, né? Ele realmente ficou gigantesco, imenso, fazia essas sombras, assim, que ficou muito, muito massa. E essa cena com a Bruna, ou quando tinha a Rebeca também, a gente ensaiava, às vezes com a Bruna, às vezes com a Rebeca, né, em cima. E como as duas são super diferentes, corpos diferentes, né, então a gente tinha também todo o desafio das outras atrizes para manipular, para portar, às vezes, a Bruna e às vezes a Rebeca, né? A Rebeca tem um tipo de corpo, um tipo de jeito, é mais durinha tal. A Bruna tem outro jeito de pisar em cima da gente, então a gente tinha que se adaptar para quando fosse uma e quando fosse a outra. Mas também foi uma cena que a gente
treinou muito para conseguir ficar empilhada, todo mundo ali com a Bruna em cima. E aí entrou esse movimento que também foi um dos primeiros, que a gente trabalhou até numa aula com a Karina, de fazer essa... Aqui também a gente mostrou em algum vídeo lá nos encontros, fazer esse pêndulo para trás, né? Então, eram coisas que a gente ia treinando, que iam ficando bonitas, e daí a gente falava assim, putz, esse movimento, o Ismael pensava assim, esse movimento é lindo, vai entrar em algum momento, não sei exatamente aonde. Daí, quando a gente ia montando as cenas, ele falava, vamos pegar aquele movimento, será que encaixa aqui, aquele de ir para trás? Vamos, não sei. E aí é assim que a gente ia montando as cenas. Lembrando, daí a gente filmava muito, todos os nossos ensaios, quase todos, tem muitas filmagens, ou quando o Ismael achava um negócio bem legal, bem interessante, vamos filmar isso daqui pra gente não esquecer. E aí ele ficava assistindo, e a gente ficava assistindo nos ensaios para lembrar e trazer aquilo para aquela cena, assim. Qual que era aquele movimento que a Bruna fazia com a Raquel, com não sei o que? Vamos trazer para essa cena, vamos ver se encaixa. E assim que foram montando as cenas, realmente vieram de todos os exercícios dos ensaios, assim, despretensiosos, muitas vezes, que no fim montaram o espetáculo todo. Arrepiei. Ele estava na garganta, né? Ainda tá, hein? A única fala do espetáculo, essa daí. Nossa, foi uma mistura de sensações e sentimentos esse momento, né? Foi um grande finale. Com certeza, um grande finale. Era muito legal, e uma coisa que falavam pra gente também, que quando a gente abria a cortina, a gente ia agradecer e tal, daí a gente fazia questão de tirar a máscara, que as pessoas falavam, nossa, são só meninas, eu jurava que tinha uns 2, 3 meninos, e a gente era só em 5 e só meninas, né, 5 meninas, então muito legal isso que as pessoas iam falar, e a gente ficava muito orgulhosa, assim, muito felizes, né, de conseguir fazer as coisas e sermos só em meninas. E a gente contou também o apoio, né, desses dois, como é que era o nome dele? Nicolas. O Nicolas e a Letícia. E a Letícia contou com o apoio deles na manipulação de alguns bonecos e também em alguns momentos, né? Foi muito importante. Não eram só vocês Sim, não, a gente vê que olha a quantidade de gente ali, né, tanto nos bastidores como em toda a produção, assim, era incrível. Tipo, a gente queria muito fazer o negócio ficar bonito, porque era tanta gente que estava participando ali por trás, né? Muita gente que não aparece, muita gente que estava ali ajudando a manipular os monstros, que estava na coxia, muita gente que estava só na plateia, mas que ajudou em todo o processo. Então, enfim, por isso que o resultado acho que também ficou tão legal, porque realmente teve muita gente pensando nos mínimos detalhes, sabe, para ter o resultado legal, né, de tudo junto, tudo pronto, ficar legal, assim, porque tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Magnífico. Agora é meu dever convidá-los a participar conosco, quem quiser, de um bate-papo. Aí nos comentários do YouTube está o link, não sei se vão colocar novamente agora, o link para uma sala no Meet, para quem quiser conversar com as meninas, fazer perguntas, e ali também para as pessoas que estão participando do projeto de extensão, ali será feita a chamada,
né, desse projeto. Então, convido vocês todos a irem conosco até a sala do Meet. Está ali, né? O endereço está ali nos comentários. Então, até já. Vamos entrar lá. Tchau e obrigada pela participação de todos.